Amigos do Adventismo Vivo, sejam mais uma vez bem-vindos para o nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos usando este guia de estudos aqui que está comandando a nossa investigação sobre o livro de Gênesis. E se você ainda não possui o seu, pode adquiri-lo pelo site www.cpb.com.br. E nesse mesmo endereço, o texto do guia de estudo está disponível gratuitamente para consulta. Além de recomendar o nosso guia de estudos, eu não poderia deixar de lembrar a você que nós já lançamos aqui no canal um vídeo sobre a autoria de Gênesis. Esse vídeo foi lançado no sábado passado e ali nós temos muita informação. Existem algumas polêmicas, algumas batalhas teológicas que a lição não tem tempo e espaço de abordar. E ali nós procuramos resumir tudo de forma bem simples e entregar para você naquele vídeo. Então aproveite e assista ao vídeo sobre a autoria de Gênesis. Vou deixar o link aqui desse vídeo na descrição e também na tela final desse vídeo. Combinado? Muito bem, vamos para a nossa lição agora. Terminamos a semana passada vendo aquela cena bonita dos 3 presentes que Deus entregou para o ser humano. O jardim, que o ser humano deveria guardar, os múltiplos alimentos, as múltiplas árvores das quais o ser humano poderia comer e se alimentar, e terminamos falando sobre o casamento, sobre o matrimônio como grande presente de Deus para a humanidade. Só que na lição desta semana, essa cena tão bonita do paraíso recebido torna-se a cena do paraíso perdido. E o texto já começa falando da serpente, o personagem asqueroso que será o pivô dessa grande mudança do paraíso recebido para o paraíso perdido. Muito bem, uma pergunta que pode surgir e surge com frequência é: por que Deus permitiu a tentação? Se o paraíso aqui neste planeta tinha sido recentemente inaugurado, por que Deus permitiu que Satanás viesse aqui para haver a possibilidade dele estragar tudo? Temos de entender, para compreender a resposta a essa pergunta, que o grande conflito já estava travado no universo. No céu, no centro do governo divino, Lúcifer acusou a Deus de ser um tirano. Lúcifer acusou a Deus de ter uma lei que limitava as plenas potencialidades das suas criaturas. Para que as criaturas chegassem ao máximo do seu desenvolvimento, era necessário que a lei de Deus não mais vigorasse, que cada qual pudesse fazer o que bem entendia. Porque se os anjos eram criaturas elevadas, certamente eles teriam entendimentos elevados. E assim lançou-se essa pecha de ditador sobre o caráter de Deus. Deus poderia ter destruído de imediato Lúcifer e os anjos rebeldes, mas se ele assim fizesse, uma dúvida pairaria sobre a mente dos seres não caídos. Será que a acusação de Lúcifer é verdadeira? Será que Deus, por suprimir tão rápido assim a rebelião, destruindo todos, ele não está realmente querendo esconder alguma coisa de nós? E assim, para que ficasse patente e claro perante todo o universo que os caminhos de Deus são superiores aos caminhos de Lúcifer, Deus permitiu que a rebelião se desenvolvesse e que os seus frutos ficassem patentes para todo o universo. Jesus ilustrou essa situação contando a parábola do trigo e do joio em Mateus capítulo 13. Um fazendeiro planta o trigo, mas vem um inimigo e semeia joio no meio do trigo. E os servos, os empregados daquele fazendeiro, eles perguntam: patrão, o que nós devemos fazer? O senhor quer que nós arranquemos o joio para que ele não contamine a nossa plantação de trigo? E o patrão responda: não, deixai-os crescer juntos até a ceifa. E na ceifa, nós vamos levar o trigo para o celeiro e o joio irá para o fogo. Assim também foi com o governo universal de Deus. Ele deixou que os princípios da rebelião se desenvolvessem, para que ao final ficasse claro para cada uma das criaturas do universo os frutos de seguir a Deus e os frutos de seguir a Satanás, que os caminhos de Deus são superiores à proposta do enganador, à proposta de Satanás. Era necessário que os frutos de cada um fossem manifestos. É por isso que Deus permite que Satanás tenha a possibilidade de tentar Adão e Eva, porque o grande conflito está acontecendo e o caráter de Deus está em jogo. Deus é um ditador
por ter uma lei? Ou ele é apenas um ser extremamente amoroso e beneficente que deseja o melhor para suas criaturas? Essa resposta só poderia acontecer se Deus deixasse que a rebelião se desenvolvesse e patenteasse os seus frutos. Mas será que Adão e Eva foram deixados sem avisos? De forma alguma. O livro Patriarcas e Profetas nos diz que anjos várias vezes foram ter com Adão e Eva e explicaram o que estava acontecendo, explicaram a rebelião, explicaram também que o arqui-inimigo de Deus poderia vir a este planeta e aparecer no paraíso, e portanto eles deveriam estar alerta para não serem enganados como foi enganada a terça parte dos anjos. Mas o que aconteceu? Nós conhecemos a história. E vamos agora então para a parte de domingo. Leia Gênesis 3, verso 1, 2 Coríntios 11, verso 3 e Apocalipse 12, versos 7 e 9. Quem era a serpente e como esta enganou a Eva? A primeira parte da pergunta, quem é a serpente, é respondida claramente pelo texto de Apocalipse 12. Em Apocalipse 12, verso 9, nós lemos: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A serpente era um animal, o animal mais belo que havia no jardim, o animal que tinha reflexo de ouro, mas a serpente foi usada como médium para o diabo, para Satanás, para o grande enganador. Satanás tomou posse da serpente e a usou para enganar a mulher. E a segunda parte da pergunta diz: como esta enganou Eva? E daí a resposta está em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Enganou Eva por meio da astúcia, por meio de um discurso bem montado, bem elaborado, que torcia as palavras de Deus, que lançava uma falsa luz sobre o que Deus tinha pedido. É assim também que o diabo nos engana nos dias de hoje. Ele procura perverter as palavras de Deus. E é por isso que muitas pessoas são enganadas, porque não fazem da Bíblia o seu livro de estudo diário. E assim, por conceitos que elas pensam ser conceitos cristãos, por ensinamentos que elas pensam estar na Bíblia, estão, na verdade, seguindo a Satanás, que lança uma falsa luz sobre as reais palavras de Deus. Mas um ponto que é essencial nós destacarmos aqui na parte de domingo está no 4º parágrafo da lição, que diz assim: ao falar sobre o diabo em qualquer forma que apareça, a Bíblia não traz uma simples metáfora. Satanás é descrito como um ser literal e não apenas um símbolo retórico ou um princípio abstrato para representar o mal ou o lado tenebroso da humanidade. Sabe por que eu acho esse destaque de toda a importância? Porque com o passar do tempo, a humanidade foi vendo a figura do diabo, de Satanás, como se fosse apenas um símbolo, uma metáfora. O modo como Satanás aparece nas pinturas e no imaginário popular como um bicho todo vermelho, com uma cauda pontuda, com chifres, com pé de bode, de cabrito, tornou a ideia do diabo uma fábula, algo engraçado, motivo de piada, e tudo que se torna demasiadamente comum tende a não ser levado a sério. E com o passar do tempo, com o avanço da nossa sociedade, tornando-se tão tecnológica assim, chega até a ser ridículo acreditar que o diabo é uma pessoa, que é um ser literal. E sabe, existe uma frase muito popular, ela é atribuída ao cientista, ao físico Einstein, que diz que não existe mal. O que existe, o problema do mal, ele vem da ausência de bem, da ausência de Deus. Provavelmente Einstein não falou essa frase, mas ela é atribuída a ele. E as pessoas repetem frases desse tipo achando que estão falando algo de muita inteligência, de muito saber, mas o ensino bíblico é que existe um ser pessoal que corporifica o mal, que foi o originador do mal. Esse ser é Lúcifer e, através do engano, ele arregimenta mais criaturas de Deus para o seu partido da maldade, para o partido da rebelião. Então, é verdade que o mal pode existir sim como um princípio que está em oposição à lei de Deus. Mas o mal foi originado também por uma pessoa, por Lúcifer, o anjo caído. E há um grande perigo para nós em dizermos que não existe um ser literal, um diabo literal, mas que isso é apenas uma metáfora. Veja o que o Espírito de Profecia no livro Grande Conflito diz a esse respeito.
Ninguém se acha em maior perigo da influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar dos testemunhos diretos e amplos das Escrituras, negam a existência e operação do diabo e seus anjos. Então veja, se eu não acredito num diabo literal, se eu não acredito em demônios que fazem verdadeiras batalhas no mundo espiritual, eu estou de guardas baixas, eu estou sem defesa contra a atuação do mal na minha vida. E esse texto é complementado por outro, falando de Satanás, diz: mas seu esquema de maior êxito em enganar o homem tem consistido em ocultar seus propósitos verdadeiros e seu caráter real, apresentando-se como amigo do homem e benfeitor do gênero humano. Lisonjeia os homens com a aprazível fábula de que não existe um inimigo rebelde, nenhum mortal antagonista contra o qual se devessem precaver, e que a existência de um diabo pessoal é inteira ficção. Enquanto assim oculta sua existência, arregimenta ele milhares para debaixo do seu controle. Ilude-os, como tentou enganar a Cristo, dizendo-se anjo do céu, fazendo uma boa obra em favor da humanidade. E as massas, por tal forma, ficam cegadas ao pecado, que não conseguem discernir as estratégias de Satanás, e honram-no como honrariam um anjo celestial, enquanto ele opera a sua ruína eterna. Veja o quão sério e quantas consequências existem de se crer que o diabo não é literal, que ele é apenas uma metáfora. A Bíblia ensina a existência de um diabo literal. E se nós descrermos nisso, nós estamos abrindo a porta para a atuação dos anjos maus em nossa vida. Porque se nós não nos precavermos contra o inimigo, ele nos encontrará com as guardas baixas. Querido professor da Escola Sabatina, você precisa frisar esse ponto com os seus alunos. Você precisa martelar e deixar isso claro, que se nós não crermos num diabo literal, num anjo caído literal, nós estaremos sem defesa contra ele. E se existe alguém da sua comunidade que tem adotado discursos filosóficos, dizendo que o mal é apenas um princípio, que o mal é apenas ausência de bem, ore por essa pessoa, mas trabalhe também com ela. Faça um intensivo de estudos bíblicos para que ela tenha a crença correta. Segunda-feira, o fruto proibido. E a pergunta 2 nos pede que façamos uma comparação entre a ordem de Deus a Adão e as palavras da serpente que foram dirigidas a Eva. E veja como Deus falou. Em Gênesis 2,16 está escrito: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então note o que Deus diz. Ele diz: de toda árvore do jardim comerás livremente. Deus permite tudo, com apenas uma exceção. Agora veja a linguagem da serpente no capítulo 3, verso 1. Ela, de modo astuto, inverte o que Deus havia dito. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Olha o que a serpente aqui está fazendo. Deus disse: de toda árvore, exceto de uma, vocês podem comer. E a serpente pergunta: não comereis de toda árvore do jardim? Olha as palavras da serpente como são dúbias. A serpente quer ampliar a restrição de Deus. Deus ofereceu tudo e colocou apenas uma restrição. A serpente perverte as palavras de Deus como se tudo fosse proibido, como se servir a Deus fosse um fardo, como se houvessem muitas restrições. E aqui nós temos o método de Satanás ao nos tentar a desobedecer à lei de Deus. Ele apresenta a lei de Deus como se fosse por demais restritiva, mas a verdade é que os presentes que Deus nos dá são infinitamente mais amplos do que as limitações dos seus mandamentos. Essa é a estratégia de Satanás, desde lá do céu, desde o Jardim do Éden, e é o que ele usa para nós também. Em segundo lugar, Deus havia dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o que a serpente diz? Capítulo 3, verso 4. É certo que não morrereis. E comentando esse verso, eu gosto do que Ellen White escreve quando ela diz que no Jardim do Éden foi pregado o primeiro sermão sobre a imortalidade da alma. O que diz a imortalidade da alma? Que o corpo do ser humano pode morrer e se degradar, mas ele possui um espírito, ele possui uma alma independente, ele possui uma essência de vida inteligente e independente que pode se separar do corpo. Essa concepção é a base do espiritualismo moderno.
é a base das religiões orientais. E ela tem levado a engano e tem levado à degradação da humanidade. Por quê? Porque a crença na imortalidade incondicional da alma, ela permite, tolera o pecado, a injustiça e a impureza e harmoniza o pecado com a vida eterna. A Bíblia apresenta as coisas diferentes. A Bíblia apresenta que se nós queremos viver a vida eterna que Deus um dia nos dará, nós precisamos viver em novidade de vida, nós precisamos ser novas criaturas, nós precisamos ser revestidos de Cristo, nós precisamos viver uma vida de justiça, não porque por nós próprios nós conseguiríamos, mas porque Cristo nos concede a sua graça e nos capacita a vencer o pecado. É isso que a Bíblia ensina. Mas o espiritualismo, com base na crença da imortalidade incondicional da alma, crê que você pode ser imortal mesmo pecando. E daí existem muitas variações. Esses seus pecados vão sendo dissolvidos, vão sendo curados ao longo de várias vidas, de várias encarnações. A Bíblia não ensina assim. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Quando você estiver falando desse assunto, ministrando estudos bíblicos sobre esse tema, você precisa utilizar Gênesis 2, verso 7. Aqui está escrito que o homem se torna uma alma vivente e não que ele possui uma alma que é aprisionada nesse corpo de carne e osso, não. O corpo que Deus criou, com o fôlego de vida que recebeu, isso é uma alma. E a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. A alma não é imortal. A imortalidade só é alcançada pela salvação, pela volta de Cristo, quando isso que é incorruptível se transformar na incorruptibilidade. Há um terceiro ponto aqui que eu gostaria de comentar. Depois de a serpente falar para Eva que é certo que eles não morreriam transgredindo a ordem de Deus, a serpente ainda insinua que Deus proibia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal porque Deus queria esconder alguma coisa das suas criaturas. Deus queria preservar para si um estado, uma condição de existência da qual as suas criaturas não deveriam partilhar. E esse estado de existência mais elevado era conseguido comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja aqui o capítulo 3, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ah, meus amigos, esse ponto eu acho muito importante. A serpente apresentou para Eva como uma vantagem ser conhecedora do mal. Será que existe vantagem em ser conhecedor do mal? Ser conhecedor do bem é muito bom. Quando nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida, quando nós colocamos isso em prática, quando nós temos ciência do plano de Deus de restaurar a humanidade, isso é muito bom, isso é alegrador, isso é prazeroso. Mas será que existe vantagem em conhecer o mal? Quando eu era criança, eu me lembro que estava muito na moda as pregações de alguns pregadores que tinham um histórico de vida drástico. Eram pessoas que haviam entrado para o crime organizado desde cedo, que eram assassinos, que eram traficantes de drogas, que tinham sido usuários de drogas, dependentes, que tinham ido para o mundo da prostituição, e essas pessoas tornavam-se pregadores quando se convertiam, e a ênfase da pregação delas era contar como tinha sido a vida anterior e como elas haviam sido resgatadas por Jesus e viviam em novidade de vida agora como pregadores. E a minha mente infantil, ouvindo aquelas histórias, eu como que cobiçava o histórico daquelas pessoas. Olha, eu pensava, é necessário conhecer muito mal, é necessário descer fundo no pecado para um dia eu poder ser um pregador como esse sujeito. Esse sim, ele fala do que foi resgatado. E eu olhava para a minha vida, olha, eu tenho uma vida comum, eu tenho uma vida de igreja, eu tenho uma vida de família cristã, eu nunca vou poder apresentar o evangelho, eu nunca vou poder apresentar a mensagem de Jesus com esse poder, porque eu não conheci o mal como essas pessoas conheceram. Meus irmãos, eu não estou criticando esses pregadores que tiveram uma mudança completa nas suas vidas, não, pelo contrário. Louvado seja Deus pela transformação na vida desses pregadores que foram resgatados do crime, do tráfico de drogas, da prostituição. Louvado seja Deus. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que em nenhum momento a Bíblia apresenta o conhecimento do mal, o conhecer o mal como uma vantagem.
Quem apresenta o conhecimento do mal como a vantagem é a serpente, é o dragão, é o diabo, é Satanás. Sabe qual é o padrão da Bíblia? Veja esse texto do livro de Salmos, Salmos 101, versos 3 e 4. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ah, irmãos, que reflexão nós podemos fazer aqui? O salmista disse que queria se afastar dos perversos. O salmista disse que não poria coisa injusta, coisa má diante dos seus olhos. E ele deixou bem claro que não queria conhecer o mal. Sabe, eu vejo muitos cristãos hoje querendo conhecer o mal, como se disso pudesse provir alguma coisa boa. Eles dizem assim, não, eu preciso me inteirar das minúcias de como que funcionam as sociedades secretas, dos seus ritos, eu quero conhecer os símbolos. Eu quero conhecer o que os satanistas fazem, como eles operam. Os satanistas têm esse e esse ritual. Meus irmãos, quem apresenta o conhecimento do mal como vantagem é a serpente, é o diabo e não Deus. O padrão da Bíblia é não conhecer o que é mal. O padrão da Bíblia é fecharmos os nossos olhos para a imoralidade, para o crime, para tudo aquilo que é errado. O mundo já é tão difícil. Imagine se você quiser conhecer o mal. Nós devemos buscar a pureza, nós devemos buscar a santidade, nós devemos buscar a beleza. É isto que vai enobrecer o nosso caráter e não conhecer o subúrbio, o submundo de ação de Satanás. Sejamos como o salmista que diz, não quero conhecer o mal, quero apenas conhecer as coisas justas de Deus. Após incutir na mente de Eva que era vantajoso conhecer o mal, faltava apenas o próximo passo. Diz o espírito de profecia que a própria serpente colocou nas mãos de Eva o fruto proibido para que ela contemplasse. O fruto parecia tão belo, parecia tão gostoso, havia um apelo ao apetite e parecia que o fruto daria sabedoria a Eva. Então Eva, convencida de que entraria num novo nível de existência, um nível superior, ela come do fruto. E ela come e parece sentir um fervilhar diferente. E ela então vai e quer contar a novidade para Adão. Quer levar também o fruto para que Adão coma dele e também entre nessa nova experiência existencial. Porém, Adão consegue discernir o que houve. Eva conta o relato para ele e ele nota que há algo estranho com a história, que há algo de errado. E Adão conclui que aquele era o tentador do qual os anjos já tinham falado, do qual eles deviam estar advertidos. E Adão agora se encontra numa situação terrivelmente difícil. Ele vê que Eva desobedeceu à ordem de Deus. E ele tem consciência de que a desobediência exige a morte do transgressor. Por outro lado, Eva é a criatura mais bela que Adão consegue ver. Eva é aquela que traz a maior satisfação, é a companheira, é a sua ajudadora. Com Eva tudo é perfeito e Adão não pode se imaginar sem a sua esposa. Então ele raciocina que se ele não comer, apenas Eva vai morrer, apenas Eva vai ser punida e ele terá de enfrentar a solidão. E então, querendo evitar a solidão, Adão, convencido de que era pecado, sem ser enganado, Adão toma o fruto da mão de Eva e também come. Agora ele poderia partilhar a punição com sua amada esposa e não teria de enfrentar a solidão. Meus amigos, a atitude de Adão ilustra muitas vezes a nossa atitude diante do pecado. Veja o que aconteceu com Abraão, por exemplo. Ele não acreditava que Deus fosse prover uma solução para o seu herdeiro, para o seu filho. Por isso ele dá um jeito humano. Ele toma Agar, a escrava egípcia, para ter filho com ela. É a substituição da solução divina pela solução humana. Adão também usou a solução humana. Ele não cria que o Deus que havia criado o universo, que havia criado e plantado o jardim do Éden, que havia originado a mulher, poderia suprir a falta que o pecado causara. E, portanto, ele tem uma atitude humana de resolução de problemas.
ele traz para si a resolução em vez de deixar para Deus. E não é assim muitas vezes na nossa vida. Nós temos dificuldades, nós nos encontramos em encruzilhadas que não sabemos como agir e em vez de confiar na providência divina, nós queremos dar soluções humanas para problemas que Deus já disse que resolveria. E quanto mais soluções humanas nós apresentamos, maior é o problema que criamos. Porém, a história continua. Adão come e agora um senso profundo de culpa toma conta deles. Aquela efervescência que estava no coração de Eva a princípio de achar que entraria numa nova fase de existência, numa existência mais elevada, é substituída por um vazio, por um senso de culpa. E o livro Patriarcas e Profetas descreve que o ar que tinha sido agradável e ameno até ali, de repente fica gélido. Alguma mudança muito drástica havia acontecido na natureza. O paraíso já não era mais tão perfeito quanto a princípio. Havia entrado o mal, havia entrado o pecado na criação perfeita de Deus. Com o pecado, Adão e Eva perdem as suas vestes resplandecentes e agora sentem-se nus. Fazem vestes de figueira para si, e quando Deus chama por eles, eles se escondem. Lição de terça-feira: escondem-se, pois sentem a culpa. E Deus então começa a investigar o que houve. Gênesis 3, verso 9 diz: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? E note agora a resposta de Adão. Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então veja que uma cena anterior, Adão ele raciocina que não poderia viver e ser feliz sem Eva. E por fidelidade a Eva, ele vai e peca e come do fruto proibido. Só que no primeiro instante após o pecado, essa fidelidade a Eva, que o havia levado a pecar, ela instantaneamente cessa. E ocorre aquilo que Paulo no livro de Hebreus chama da falta da afeição natural. Aquela que era a amada de Adão, agora passa a ser a culpada pela situação. Adão põe a culpa em Eva. E Eva põe a culpa na serpente. E o relato deixa subentendido que o que eles queriam dizer é que, na verdade, a culpa era de Deus. Era Deus que criara a serpente, era Deus que criara Eva. E, portanto, no final das contas, a culpa era de Deus. Assim funciona o ser humano em pecado. Ele sempre lança a culpa por outro. Ele é incapaz de assumir a responsabilidade, porque assumir responsabilidades é característica de alguém de vida nobre, de vida justa. E diz o relato que, para tentar remediar a situação, eles fazem uma roupa de folhas de figueira. A minha Bíblia diz assim: no verso 7, abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu gosto dessa tradução porque ela evidencia qual é o tipo de roupa que eles usavam. Eles não fizeram uma roupa que fosse uma plena cobertura para eles. Por isso eles se sentem nus. Adão e Eva fizeram uma roupa curta para si, uma roupa de folhas de figueira. A folha de figueira é insuficiente para cobrir a coxa de um homem. Ela chega por volta da metade da coxa. E alguns poderiam dizer: olha, mas no Éden a natureza era diferente, as árvores, os animais eram muito maiores, portanto a folha era maior. É verdade. As árvores e, portanto, as folhas eram maiores, mas também o ser humano era maior. A veste de figueira, os cintos de figueira, representam uma roupa que tampava apenas as vergonhas, mas esse tipo de roupa é considerado por Deus e por aqueles que estão na presença de Deus como nudez. Quando Adão e Eva fazem para si roupas de folha de figueira, cintas, como diz a versão Almeida Revista e Atualizada, há outras versões que dizem tangas. Quando surge o pecado e o homem tenta se cobrir, foi nessa ocasião que surgiu o primeiro biquíni e a primeira sunga de praia. Roupas que aparentam ser uma cobertura, mas que na ótica da Bíblia são apenas vestes de nudez. Meus irmãos,
A Bíblia apresenta, e nós podemos tirar desse episódio, uma ética sobre o vestuário. Nem tudo que o mundo considera vestuário, Deus considera vestuário. A Bíblia tem por nudez aquilo que o mundo considera vestuário apropriado. E no final do relato, quando Deus vai fazer uma roupa para os seres humanos, a descrição aparece no verso 21, Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. A palavra traduzida aqui como vestimenta no verso 21 é ketonet, que representa uma roupa que de fato cobre o ser humano. Uma roupa que vai abaixo do pescoço até os pés. Essa é a roupa que cobre a nudez na visão bíblica. Meus amigos, eu convido vocês a fazerem uma reflexão agora sobre um ponto sensível. Na semana passada nós retiramos do relato de Gênesis 1 e 2 uma ética, um padrão de Deus sobre a alimentação. E agora vemos aqui nesse relato que Deus também tem um padrão sobre o vestuário. Aquilo que o mundo considera vestuário, aos olhos de Deus, é tido como nudez. Deus não considera trajes sumários como uma roupa suficientemente apropriada para cobrir a nudez. E por isso Deus entrega para eles ketonet, uma vestimenta que realmente cobre o corpo. Queridos irmãos, será que por estarmos tão acostumados a uma sociedade secularizada, não estamos também absorvendo os princípios e os padrões dessa sociedade pervertida em relação ao vestuário? De capa a capa da Bíblia, o vestuário do povo de Deus é diferenciado. Encontramos aqui em Gênesis o relato do tipo de vestuário que Deus acha apropriado. Isso não deveria ser uma reflexão para nós, não deveríamos examinar o nosso vestuário também para ver se ele não passa de trajes de nudez que Deus não aprova e que precisam ser substituídos. Eu gostaria de convidar você a refletir sobre isso e examinar o seu guarda-roupa e ver se o seu tipo de traje é um traje que agrada a Deus, se identifica a você como povo de Deus, ou se esse traje está igualando você aos mundanos. Pensemos e reflitamos sobre isso. Chegamos então à parte de quarta-feira, o coração da lição dessa semana. Aqui está a verdade mais bonita e importante que temos que apreender deste estudo. Após Deus indagar Adão e Eva o que havia acontecido, agora Adão e Eva sabiam que Deus sabia do seu pecado e da sua transgressão. E o comando era muito claro. Em Gênesis 2,17 foi dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E uma expectação pairou no ar. Deus vai nos destruir agora. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós vemos a manifestação da misericórdia e da graça divina nesse episódio. A sentença que deveria se cumprir ali naquele minuto foi adiada. Deus apresentou o plano da salvação, pelo qual não apenas Adão e Eva deixariam de receber a punição naquele momento, como eles teriam a esperança de que mesmo morrendo poderiam ressuscitar, poderiam novamente experimentar o Éden restaurado. Haveria um libertador, haveria uma esperança. E a minha Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 3, verso 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você precisa entender esse verso. Eu estou lendo aqui na versão Almeida Revista e Atualizada. A versão que a lição usa é diferente. A versão da lição, conforme aparece no verso para memorizar, facilita esse entendimento. Mas eu gostaria que você checasse na sua Bíblia para ver qual é a linguagem. Se você está usando uma linguagem não tão fácil como esta do verso para memorizar da lição, você precisa entender Gênesis 3,15 conforme a sua Bíblia. Vamos lá fazer a leitura juntos? Deus está falando para a serpente, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, qual descendência? Descendência da serpente, e o seu descendente, descendente de quem? Da mulher. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é a descendência da serpente? Será que são várias cobrinhas pequenas que estão deslizando aí pela terra? Não. A descendência da serpente são aqueles que são filhos do diabo, aqueles que são filhos da mentira, que adotam a rebelião, a maldade e o pecado como traço característico da sua vida.
E quem é o descendente da mulher? Jesus Cristo. É ele que esmagará a cabeça da serpente. É pelos méritos dele que a cabeça da serpente será esmagada. É claro que a lição nos colocou aqui o verso de Romanos 16, 20, pelo qual Deus nos usará como instrumentos para esmagar a cabeça da serpente. Mas o mérito pela qual a cabeça da serpente é esmagada é pelos méritos de Cristo. É por isso que aqui no verso 15 diz, da descendência da serpente, mas do descendente da mulher, Jesus Cristo. Na cruz, a serpente mordeu o calcanhar do descendente da mulher, mas foi ali que foram adquiridos os méritos para que Jesus, por nosso meio, esmague a cabeça da serpente. O ponto para o qual eu quero chamar a atenção é o início do verso 15. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Por que era necessário que Deus criasse inimizade entre a serpente e a mulher? A resposta é triste, porque naturalmente a descendência da mulher seria amiga, teria amizade com a descendência da serpente. Naturalmente, o homem é inclinado ao mal e deseja as coisas corruptas do mal. E se Deus não houvesse criado uma inimizade antinatural entre Satanás e o ser humano, nós continuamente seríamos escravos do mal. Mas como Deus cria essa inimizade antinatural, como Deus coloca inimizade entre a mulher e a serpente, os descendentes de cada qual? E aqui, meus irmãos, é muito bonito compreender o que causa essa inimizade. E eu gostaria de ler um texto do livro O Grande Conflito para explicar isso. Está na página 506 e diz assim: é a graça de Cristo implantada na alma que cria no homem inimizade contra Satanás. Sem esta graça que converte e este poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás como servo, sempre pronto a executar-lhe as ordens. Mas o novo princípio na alma cria o conflito onde até então houvera paz. O poder que Cristo comunica habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador. Quem quer que se ache aborrecer o pecado em lugar de o amar, quem resista a essas paixões que tem dominado interiormente e as vença, evidencia a operação de um princípio inteiramente de cima. Então vamos interpretar o verso 15 agora, como Deus criou inimizade entre a serpente e a mulher, entre os seres humanos e o partido de Satanás, foi por meio da introdução da graça no coração humano. Mas alguém pode falar assim: eu acreditava que a graça era perdão dos pecados. O que tem a ver perdão dos pecados com criar inimizade entre o pecador e Satanás? Veja, na Bíblia é dito que a graça de Deus é multiforme. Ela tem várias facetas. Graça significa sim o perdão dos pecados passados, mas significa também muito mais que isso. Veja esse texto de Paulo em Tito capítulo 2, versos 11 e 12, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Nesse texto de Paulo, a graça é apresentada não como perdão dos pecados passados, mas como um poder que age no coração humano e que educa a nossa vontade para deixar de gostar das coisas que são do mal e amar as coisas piedosas, a viver uma vida piedosa e justa nesse século, produzindo boas obras para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. Mas não é só isso, veja esse outro texto de Paulo em 2 Coríntios. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em boa obra. Quando o ser humano deixa de gostar e praticar o mal e passa a praticar o que agrada a Deus e passa a produzir boas obras e o fruto do Espírito, ele está manifestando a atuação da graça de Deus em sua vida, a implantação da graça no coração. Ele está experimentando na prática o que Gênesis 3,15 chama de colocar a inimizade entre a serpente e a mulher. Meus irmãos, esse aqui é o centro, esse aqui é o cerne, isso aqui é o que existe de mais importante na vida religiosa. Deus providenciou todos os meios para que você não fosse escravo do pecado. Não importa se o seu pecado é o pecado da mentira, não importa se o seu pecado é o do adultério.
o pecado da pornografia, o pecado da enganação nos negócios. Deus proveu todos os meios, não apenas para que você pudesse ser perdoado, mas Ele também proveu graça no sentido de um poder que te liberta do pecado para que você não mais o cometa e não mais caia nessas mesmas tentações do inimigo. Existe vitória, existe a possibilidade de viver uma vida santa e justa aqui nesse planeta, aqui nessa vida, porque Deus proveu todos os meios para que isso acontecesse, não pelo nosso poder, não pela nossa força, porque é Ele que opera tanto querer como efetuar, e portanto não estamos lutando contra o mal em nossa carne fraca, nós lutamos contra o mal com o poder de Deus, com os méritos de Cristo, com a força de Cristo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que o possais suportar. Antes, com a tentação, dará a ele também escape. Essa é a verdade apresentada desde o Jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram. É por isso que a lição diz que Gênesis 3,15 é o proto-evangelho. É o evangelho anunciado lá nos primórdios. Mas esse evangelho, lá de Gênesis 3, é o mesmo evangelho que é apresentado para mim e para você hoje. O evangelho de que, pelo poder e pela graça de Cristo, os pecados podem ser vencidos e o pecado e o diabo não terá poder sobre nós. Querido amigo, qual é a realidade da sua vida? Você tem vivido como um prisioneiro de Satanás? Você tem vivido escravizado pelos maus hábitos e pelos pecados? Existe solução para o seu caso. Ore, jejua, leia a Bíblia, leia o espírito de profecia, em especial os testemunhos para a igreja, e clame dos altos céus poder de Jesus, e você vencerá o diabo e seus anjos, porque isso é uma promessa. E Deus pode adiar essas promessas quando se trata de termos um carro novo, uma casa confortável, um salário maior. Deus pode não responder de imediato esse tipo de oração, mas quando oramos pedindo libertação do pecado, Ele envia do céu anjos fortes para espancar as trevas ao nosso redor e nos dá a vitória que precisamos. Creia, porque os méritos para a sua vitória já foram providenciados por Jesus. Quinta-feira, destino humano. Leia Gênesis 3, 15 e 24, como resultado da queda, o que aconteceu com Adão e Eva. E os versos em especial, aqui são os versos 16 e 17 do capítulo 3. As consequências, tanto para o homem quanto para a mulher. O verso 16 diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Verso 17. E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida. O trabalho para o homem, para Adão, que até então era um trabalho prazeroso, leve, passou a ser um desafio. A terra já não seria tão fértil e a terra reteria o seu fruto. Além disso, a terra passaria a produzir cardos e abrolhos, e o espírito de profecia diz que não foi Deus que criou as ervas daninhas, mas sim que foi Satanás, por meio da amálgama dos elementos da natureza, que empesteou a terra com essas ervas que causam tanto prejuízo, que causam tanto trabalho para os agricultores. No caso da mulher, é dito que ela teria as dores de parto. Mas, como diz aquele hino, vem uma dor e logo um lenitivo. O parto seria difícil, teria muitas dores, mas também era por meio do parto que nasceria o descendente que redimiria aquele casal e a raça humana caída. Por isso, a cada filho que nascia, Eva, Adão criavam a expectativa. Será que esse é o libertador? Será que esse é o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente e vai nos levar de volta para o paraíso? E o relato termina dizendo aqui que no verso 22, então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. O espírito de profecia revela que aqui estava um trunfo de Satanás. Ele desejava que Adão e Eva, depois do pecado, comessem do fruto da árvore da vida. E assim ele acusaria Deus de permitir, de conceder a imortalidade para aqueles que viviam em pecado. Mas Deus é mais sábio e conhece o fim desde o princípio. E então ele expulsa do paraíso
o primeiro casal. E é dito aqui nos versos finais que foram colocados querubins ao oriente do Jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia. O Jardim do Éden, e em especial a árvore da vida, foi guardada nesse planeta por anjos, por uma como aparência de espada que ficava correndo de um lado para o outro. Ali havia uma aparência de luz que o homem entendia que não poderia ultrapassar para tentar buscar a árvore da vida sem o risco de ser destruído, sem o risco da própria vida. E o Espírito de Profecia narra que por séculos Adão, Eva, seus filhos, seus descendentes iam até aquele lugar e de longe fitavam o paraíso perdido. Os querubins e ali erigiam altares e adoravam a Deus, contemplando aquele lugar de onde foram tirados, com tristeza pelo pecado, mas também com esperança de que o libertador logo chegaria para que eles recobrassem o paraíso perdido. O Jardim do Éden, diz também o livro Patriarcas e Profetas, ficou neste planeta até perto do dilúvio, ocasião na qual Deus o tirou e o guardou para quando este planeta for restaurado após o milênio. E se nós formos fiéis, poderemos morar no paraíso de Deus e comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente. Apocalipse diz que as folhas dessa árvore são para a cura das nações. Quando Adão encontrar os outros redimidos, verá que eles são de pequena estatura, mas se alimentando não apenas do fruto, mas também das folhas da árvore da vida, eles poderão, durante a eternidade, adquirir uma maior estatura, até atingirem a compleição física que Adão tinha quando foi originalmente criado perfeito. Muitas pessoas, ao se depararem com Gênesis 3 e o relato da queda da humanidade, questionam a sabedoria, a justiça e o amor de Deus. Por que o mero comer de um fruto proibido deveria acarretar consequências tão graves, não apenas para Adão e Eva, mas para toda a humanidade? A própria leveza da proibição de não comer do fruto da árvore do conhecimento do mal tornou excessivamente grande o pecado de Adão e Eva. Se eles não foram capazes de serem fiéis no pouco, como seriam fiéis no muito? Como Deus poderia conceder a eles o mundo todo criado para sua gerência e domínio se eles não foram fiéis nas mínimas coisas? Aqui está para nós uma grande lição. Deus coloca diante de nós pequenas provas, pequenos testes. E se nós formos passando nesses testes, novos testes estarão diante de nós, até que chegará o momento em que Deus dirá: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deus nos chama para uma vida de fidelidade. Não gostaria de você de aceitar esse convite, de fazer um compromisso com Deus, de ser fiel mesmo nas pequenas coisas, de adotar o hábito de orar insistentemente, incessantemente, para que Deus conceda força espiritual para você vencer também seus pecados? Eu gostaria de terminar com a promessa de Jesus, que se acha registrada em Apocalipse capítulo 2, verso 7. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa é a promessa para mim e para você. Esforcemo-nos por ser vencedores pela graça de Jesus. E assim teremos entrada no paraíso restaurado e poderemos comer eternamente do fruto da árvore da vida e viver uma vida imortal ao lado de Jesus e dos anjos fiéis. Que Deus nos abençoe. Vamos perseguir essa trilha, vamos ser fiéis a esse caminho, porque assim viveremos eternamente com Jesus nas plenas delícias do céu. Que Deus o abençoe.